O medo e o desejo estão no topo da lista de motivadores. E um deles está te prejudicando em tudo que você faz. Fala, jovem, tudo bem? Meu nome é Everton Eloy, eu sou servidor público há 17 anos. Eu sou militar da Força Aérea. Não é à toa que atualmente se fala muito sobre motivadores. E eu passei por uma situação que se encaixa perfeitamente para exemplificar a minha afirmação do início. Eu tenho uma lembrança muito forte na memória, que é do dia em que eu fiz uma prova para soldado de primeira classe na FAB. Eu entrei na Força Aérea para cumprir o serviço militar obrigatório, mas eu decidi estudar para me tornar um militar de carreira. E havia um concurso interno exclusivo para soldados que era um primeiro degrau para aqueles que haviam entrado pelo serviço militar obrigatório. Eu lembro que durante a prova minha mão estava tão suada que a caneta escorregava o tempo todo. Isso estava me atrapalhando. E eu lembro que na minha cabeça só tinha um pensamento. Eu estudei tanto para esse concurso, se eu não for aprovado e sair da FAB, eu vou fazer o que da minha vida? Eu realmente estava muito preocupado, porque eu estudei durante um ano inteiro conciliando o trabalho no quartel com os estudos no período da noite. Como eu disse no começo, dois motivadores muito importantes são o medo e o desejo. Talvez os principais de qualquer realização. O medo era muito maior naquele momento, pois eu criei muita expectativa para a prova e para o futuro que me aguardava após a aprovação. E minha mente oscilava entre as matérias que eu precisava lembrar e o medo de não conseguir, de falhar, de perder a aprovação dos familiares, de perder a segurança provisória do trabalho, de não ter estudado o suficiente, de ter perdido tempo, de ser considerado incapaz, de ser só mais um na multidão dos que não conseguiram, de ser um sonhador e ter acreditado que era possível, de perder a única oportunidade e ter que mudar todos os planos futuros por incompetência. Enfim, foram tantas coisas que passaram na minha cabeça naquelas 2 horas que me deixaram completamente afoito. Você sabe qual a função do medo? O medo tem uma função muito importante. Ele traz a mensagem de que é preciso se preparar para algo que vai acontecer em breve. Então, precisamos nos preparar para lidar com a situação ou fazer alguma coisa para mudá-la. A grande tragédia da minha situação naquele dia era que ele não estava ajudando. Afinal, no dia da prova, não dá para a gente fazer mais nada. Outro ponto importante sobre o medo é que grande parte das pessoas caem na armadilha, dia após dia, de ignorá-lo. Assim, perdem a verdadeira mensagem do medo, que é preciso se preparar para algo que vai acontecer em breve. E com isso, ele continua a pressioná-los, no empenho de que eles recebam a mensagem. Eu sei que ninguém quer se entregar ao medo, e isso é louvável, mas há pessoas que o utilizam da maneira errada. O utilizam como motivador, porém, ele age como limitador para não executar determinadas ações ou projetos. Nesse grupo, encontramos os servidores públicos. Eu tenho 17 anos de serviço público. Eu falo com muita experiência. Assim, muitos conduzem suas vidas através do medo e acabam entrando em dívidas e frustrações na vida. Sabe qual o grande mal de usar o medo como motivador? Quando ele é usado, a potência de realização é pequena, pois a pessoa está fazendo algo por medo e não por desejo. Acompanha comigo. Você ouviu o que eu disse que estava passando na minha cabeça
durante a prova? Se eu tivesse estudado usando o medo como motivador, os meus estudos seriam pautados em: eu estou estudando para não ser mais um na multidão. Eu estou estudando para não perder tempo, para não perder a aprovação dos familiares, para não ser o único que não está estudando. Consegue perceber? O foco é pequeno e negativo. Eu vou dar um exemplo junto com uma pergunta para mostrar que a potência é realmente reduzida e te deixar uma outra pergunta para refletir sobre tudo que acontece na sua vida. Primeiro, quem tem mais empenho na devoção a Deus? Quem faz por medo do inferno ou quem faz por gratidão ao favor imerecido? Segundo, todas as ações que você toma na sua vida, na maioria, são motivadas pelo desejo ou pelo medo? Passa a analisar isso a partir de agora. Dito tudo isso, sabe o que é mais incrível? É que eu estava indo bem na prova. Eram 82 vagas e eu fui aprovado em 8º lugar. Conclusão: quando estiver em uma situação de medo, como a minha, durante a prova, analise o que está te deixando com medo, avalie o que deve fazer para se preparar mentalmente e calcule quais ações deve efetuar para lidar com a situação da melhor maneira possível. Às vezes, já fizemos tudo que podíamos, não há nada mais a fazer, mas ainda assim o medo persiste. Foi o meu caso. E é nesse ponto que você deve usar o antídoto para o medo, que é assumir uma posição de fé, sabendo que fez tudo o que podia, se preparando para enfrentar aquilo que teme. E que a maioria dos medos na vida raramente acontecem. Agora que você aprendeu que usar o medo como motivador é um erro, e se esse vídeo fez sentido para você, se identificou que a sua vida ou a de alguma pessoa próxima está sendo conduzida pelo medo, compartilha com essa pessoa, clique em curtir para me mostrar que as minhas experiências podem ajudar mais pessoas. Se inscreva aqui no canal que eu vou trazer mais conteúdo para ajudar ainda mais pessoas.